Para abrir a trilha Business do Lifer Symposium 2017, convido a Andrea Migliori, diretora de UX da Badaró Comunicação e Design, que vai falar sobre o tema o processo de construção e o efeito mágico de UX. Andrea, bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês gostem. Acho que, mais do que tudo, falar um pouquinho de experiência do usuário, ou user experience, muito mais para provocar um pouco vocês do que dar assim, 3 passos para fazer isso ou para fazer aquilo, porque não tem receita de bolo para a gente fazer isso, mas é importante que todo mundo tenha isso na cabeça. E é legal saber que aqui está bem misturado, tem bastante gente de tecnologia, tem bastante gente das áreas de negócio, e isso, para quem lida com UX, é muito bom, porque a gente vinha numa briga ou numa batalha há muito tempo de conseguir juntar essas duas linguagens, essas duas cabeças em prol do usuário, né? Bom, a Badaró acabou se especializando no planejamento e desenho e implantação de plataformas digitais ou de soluções digitais, tendo como core a questão do usuário, né, da experiência do usuário. E a gente trabalha muito com aplicativos, com sites, portais de conteúdo, sistemas, intranets. Todos esses, a gente tem diferentes tipos de usuário com diferentes expectativas de usuários, de experiências, né? Mas quando a gente fala dentro de um universo empresarial ou dentro do mundo corporativo, dentro de uma empresa, você tem um ecossistema digital bem diverso. E hoje está na pauta de todo mundo as questões de transformação digital, como é que a gente vai tratar isso com os usuários, usuários internos, usuários externos. Mas é muito comum também, dentro das empresas, o mesmo usuário ter expectativas diferentes, por diferentes sistemas. Então, por exemplo, a gente trabalha bastante com intranets. É completamente diferente você pensar numa experiência para a intranet do que você pensar numa experiência para um aplicativo interno mesmo da empresa, ou para um sistema, alguma coisa que tenha um aspecto mais funcional. E o usuário é o mesmo. Então, o que é, quando a gente fala de user experience, o que é isso? Normalmente, assim, tem N definições, mas a que eu acho que se aproxima mais do que a gente está falando é assim, user experience é qualquer tipo de experiência e interação que uma pessoa tem com o seu negócio, o seu produto, o seu sistema, a sua loja, o seu portal. Não é porque a gente está falando de UX ou user experience que isso é só digital. E essa acho que talvez seja a maior provocação que eu trago aqui hoje para vocês. Quando a gente fala de experiência, a gente muitas vezes fica preso a uma interface. E não é necessariamente isso. Às vezes, a experiência deste mesmo usuário ele começa muito antes da interface, ou ele vai muito além da interface. Mas o grande ponto é onde que a gente consegue juntar os objetivos de negócio com as necessidades do usuário. Afinal, tem um porquê da gente estar colocando, tem um negócio por trás e tem um porquê de estar colocando aquela situação para que crie-se uma experiência para aquele usuário. Mas uma coisa muito importante que a gente precisa pensar, e eu acho essa frase do Steve Jobs bem legal, que é o seguinte: você tem que começar pela experiência e depois você vê a solução. Não adianta eu começar por criar a solução, eu tive uma ideia brilhante, criei uma coisa aqui, e agora vamos ver, a gente dá um jeito e o pessoal usa. O pessoal não usa. E daí custa muito mais caro você voltar e refazer a coisa toda. Mas tá bom. Então, a gente está falando aqui de user experience, customer experience, agora começa a se falar de guest experience. Então, do que é isso que a gente está falando? Quando a gente fala de experiência, user, customer, guest, não importa, qualquer uma, a gente está falando de contar uma história que conecte profundamente os usuários com o que você está propondo, o que você está oferecendo. Essa história ela tem que ter um ponto ou alguns pontos de convergência entre o que é a estratégia, né, do seu negócio e qual é a experiência que você quer propor e qual é a tecnologia que está por trás disso.
E, ao contrário do que por muitos anos a gente tratou, a tecnologia já não é mais um ponto final, um ponto de chegada ou um ponto de partida, né? A partir dessa tecnologia, vamos desenvolver esta solução. Ou precisamos desenhar isso para caber naquela tecnologia. Não, a tecnologia passa a ser um meio agora, ela passa a ser tão importante quanto a estratégia de negócio e quanto a experiência que se quer trazer para o usuário. E dentro de contar essa história, é importante a gente conseguir mapear todos os pontos de contato que esse usuário vai ter com a coisa que você está fazendo. De novo, seu negócio, sua loja, seu portal, sua intranet, um aplicativo, não importa. Uma vez que você mapeia essa jornada do cliente, né, você consegue identificar quais são os pontos-chave onde aqui vale a pena mexer, aqui precisa mexer, aqui a gente pode ver depois. De que jeito nós vamos resolver este ponto aqui? É uma interface? É um saque? É a experiência que vai na loja? É a gôndola? E aí a história começa. Mas é essa jornada que vai trazer os insumos para que a gente consiga, então, começar a desenhar essa experiência. Pensar nesses momentos todos, nesses momentos de contato e nessa jornada do cliente, aí sim a gente está falando em pensar numa estratégia de UX. Se a gente fala assim, olha, identificamos aqui uma oportunidade e vamos fazer um aplicativo, isso não é uma estratégia de UX, isso é uma solução digital. Pode ou não resolver o problema que a gente tem ali na frente. Pode ser que não. E se não resolver, muitas vezes a gente tem que rebolar para justificar o que foi que aconteceu, né? De novo, para provocar um pouquinho e sair um pouco do digital para reforçar essa história da experiência, né? O nosso escritório fica ali no final da Berrine, perto do Shopping Morumbi, para quem é de São Paulo, e é uma região que o pessoal brinca e chama de Manhattan, né? Manhattan em São Paulo. Então, super moderno e tal. Lá em Manhattan tem o restaurante do Seu Werneck. É feio, cara de sujo, não tem 2 pratos iguais, óleo na garrafa PET, pimenta, tudo diferente, os garfos, tudo assim e tal. Mas ele tem o melhor filé à parmegiana do pedaço, feito na hora. Seu Werneck e a Dona Werneca, que a gente chama ela de Dona Werneca, né, que fica na cozinha, que ele serve, ela faz a comida. De sobremesa, você ganha um pudim que é igual o da avó. Todo mundo tem uma avó que fazia um pudim, e esse pudim de Seu Werneck é igual. Ele lembra de você, e, no final, quando você paga a conta, você ainda ganha 2 dadinhos. E dadinho representa a infância de praticamente todo mundo, pelo menos aqui em São Paulo, né? Bom, a experiência que você tem lá, você nem percebe que é um prato de cada cor, nada disso. Porque tudo está sendo construído do jeito do Seu Werneck de ser, está construindo tudo isso para que você tenha o melhor almoço. Então, o ponto aqui, o Seu Werneck, lógico, dentro de toda a simplicidade do que é o lugar dele e tudo mais, eu trago isso como uma brincadeira, mas assim, o Seu Werneck sabe muito bem que o que ele está fazendo não é para eles, é para nós. Ele gostaria de ser atendido dessa forma em qualquer lugar. E a gente aqui gostaria de ser atendido de algumas formas que a gente não é, ou ter determinadas experiências que a gente não tem em N lugares que a gente vai. Esse cara, o Hartmut Esslinger, ele é um dos fundadores da Frog Design, que é uma das maiores empresas de design do mundo, e muito especializada nessa questão de construção de experiência, desenho de experiência, e ele fala, produtos não são para eles, são para nós, né? Só que o ponto aqui é que nós mudamos. Então, se a gente olhar aqui 2005, 2013, um pronunciamento do Papa. Recentemente teve o show do U2 aqui em São Paulo, e se alguém reparou que teve um determinado momento do show que eles apagaram as luzes, e isso fazia parte do script, porque o estádio estaria iluminado com os celulares e tablets, enfim, das pessoas. E estava iluminado mesmo. Então, assim, quando que alguém pensaria num script de show, de iluminação e tal, considerando a iluminação que as pessoas, os usuários, proporcionariam ali naquele momento, né? Ali do outro lado está, na época da campanha, né, da Hillary, do Trump e tudo mais, quem poderia imaginar que aquela seria a foto, né, a pessoa que todo mundo foi ver está lá na frente e você vê toda a multidão de costas, né? Então, comportamentos como esse fazem, por exemplo, hoje em dia, os celulares estarem sendo lançados com uma resolução tão boa ou quase tão boa na câmera da frente quanto a câmera de trás.
Porque todo mundo faz selfie, isso aqui já é padrão de comportamento, né? Todo lugar que você vai, você vê as pessoas assim. Então, se a gente precisa conhecer quem nós somos e quem são os usuários, né, ou quem são as pessoas que vão utilizar o que a gente está desenhando, o que a gente está criando, para poder criar para eles. Óbvio, juntando estratégia de negócio, como eu falei, né, juntando estratégia de negócio, juntando as necessidades e demandas do usuário ou da situação em si e a experiência que se quer criar para eles. E, com isso, é muito importante, então, que a gente pesquise, que a gente entenda o usuário, entenda o cenário, que a gente prototipe essa ideia. E toda vez que a gente fala em prototipar, aí as pessoas já ficam meio assim, já arrepiam um pouco, porque você fala, putz, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, o projeto não dá, não tem cronograma para isso e tal. Bom, protótipo, primeiro assim, quando que você precisa de um protótipo? Toda vez que você precisar testar alguma coisa ou mostrar alguma coisa para alguém de como funciona, a melhor forma disso é efetivamente mostrar e não contar uma história. E para mostrar, você pode mostrar desde uma folha de papel rabiscada até coisas mais evoluídas. Aqui, por exemplo, tem 2 exemplos de clientes nossos. Nesse caso aqui é um mobile banking. Então, a prototipação começou rabisco de papel, depois um rabisco digital. A gente pôs no celular e foi na rua, guerrilha mesmo, né? Testamos meia dúzia de pessoas, legal, volta, refina, tal, chega no layout. No outro caso ali é uma intranet. A coisa começou no rabisco mesmo, do flip chart, e daí post-it. A gente usa bastante técnicas de design thinking ou de sprint, né, metodologias ágeis e tudo mais. Mas, assim, por quê? Em 2 dias, esse processo todo de teste tinha acabado. A gente já tinha os direcionamentos que a gente precisava, a gente já tinha tirado as dúvidas que a gente tinha em relação ao que ia ser proposto, e aí segue. Se a gente fosse testar no modelo antigo, né, então eu tenho que criar efetivamente um protótipo, fazer efetivamente uma baita de uma ferramenta super funcional e tudo mais. Nessa altura, passou-se, sei lá, 20 dias, e, de repente, o que a gente tem é assim, ó, não funciona assim, não é isso, não é aquilo. Aí você joga fora esse trabalho todo e começa do zero. Então, hoje em dia está muito, né, na pauta você falar de design thinking, de MVP, né, de mínimo produto viável, coisas que rapidamente você consegue testar uma ideia, provocar uma situação, ter o resultado, ter o feedback e já passar para frente, com ela ou com outro. E é nesse sentido que a gente precisa ter um desapego grande na hora de fazer isso, porque você vai sair de sessões de testes com usuários e tal, pensando assim, poxa, que bom que isso funcionou, aquilo deu certo, etc. Que pena que essas coisas aqui a gente vai precisar abrir mão, né? E você vai sair cheio de e se's. Que tal se a gente testasse isso? E se a gente fizesse aquilo? Ou se fosse para aquela direção? Né? E é dessa forma que você vai construindo e colocando as primeiras pecinhas para construir essa experiência que você está buscando. Mas o ponto aqui sempre perguntam, né? É possível construir uma experiência? É possível você desenhar uma experiência? Porque a grande discussão aqui a experiência é da outra pessoa, né? Ela que vai ter, não é você. Então, como é que você consegue criar isso daí? Bom, uma brincadeira que a gente faz é assim, se não fosse possível criar uma experiência, ninguém gritaria junto na grande queda da montanha-russa. Então, assim, essa montanha-russa foi desenhada, essa experiência foi desenhada e foi pensada para que todo mundo entrasse em pânico naquele momento, né, e não em outros momentos. Então, uma brincadeira, mas, assim, esse é o ponto. Se você quer que as pessoas tenham determinadas experiências, conquistas, enfim, com o que você está criando, você precisa conhecer quem são essas pessoas, saber quais são as expectativas, onde que estão aqueles pontos de contato, para você conseguir, então, criar essa experiência para ela. E quando você pensa nessa experiência, você tem, no mesmo estilo que a gente tem a pirâmide de Maslow, a gente brinca que essa aqui é o Maslow de UX, né? Então, você pode... Não tem aqui certo e errado. Então, o certo é só se eu conseguir criar coisas que estão lá no topo da pirâmide. Não, depende do objetivo que você tem com aquilo e de qual é a estratégia que está por trás. Às vezes, o fato de você entregar um produto, um sistema, ou algo que seja extremamente funcional, ele atende todos os requisitos, inclusive do usuário, né?
Então, a gente tem, primeiro, uma base de que ele precisa, no mínimo, funcionar, ser confiável, e aí você vai subindo, né, esses patamares até você conseguir atingir o topo dessa pirâmide, que assim, ele faz sentido para mim. Né? A gente brinca, por exemplo, aplicativos como o Facebook, ele tem um fator viciante. Esse fator viciante, assim, a qualquer momento que você está sem fazer nada, você abre aquele aplicativo e você fica lá. E quando você vê, você consumiu um monte de conteúdo, você consumiu produtos, você consumiu propaganda e a vida andou. Né? Então, é muito importante ter noção dessa escala e saber aonde que a gente está posicionando o que a gente está fazendo para depois conseguir medir os resultados. E saber que o que tinha sido proposto no início como objetivo daquela plataforma ou da coisa que está sendo feita, né, ele efetivamente foi atingido, inclusive nesses aspectos de expectativa dessa experiência. Né? Tem um livro, ele já é um pouco mais antigo, mas esse cara, o Golden Krishna, ele publicou esse trabalho há uns 4 anos atrás, se não me engano, e eu acho ele muito provocativo quando a gente discute experiência do usuário. O nome do livro é A Melhor Interface é Sem Interface. O que ele está provocando aí? Hoje em dia, é comum você falar assim, a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar o engajamento do nosso cliente. Um aplicativo. Um sistema de, sei lá, cadastro de não sei o que lá. Então, a primeira ideia ela é sempre a criação de uma solução digital, de uma plataforma, ou de uma interface que coloque... essa interface vai estar entre a coisa que você quer resolver e o seu usuário no final. Então, ele faz uma provocação que eu acho super interessante, e ele coloca 3 aspectos aí nessa provocação. A primeira coisa é o seguinte, considere processos típicos, a coisa mais simples que a pessoa precisa fazer dentro do que você está estudando, né, antes de desenhar a solução, ou antes de considerar o que é que você vai propor como solução. Então, mapear processos e tal. Um exemplo disso daqui. A BMW, já há alguns anos, nas linhas novas, né, de carro, lançou um aplicativo e vem aprimorando esse aplicativo. Pelo aplicativo, você consegue abrir a porta do carro. Super bacana. Mas, se a gente pensar no que é isso, em termos de mapear um processo simples, ok, meu objetivo é abrir a porta do carro, certo? Então, eu vou até o carro, pego o meu celular do bolso, desperto, né, ligo ele, coloco a senha ou o touch, ou seja lá o que for, para desbloquear o celular, procuro o aplicativo no meio daquele monte que eu tenho, clico no ícone do aplicativo, espero carregar, afinal, ele tem que se comunicar com uma série de coisas, o objetivo final é abrir a porta, desbloqueio o aplicativo com touch, senha e tal, aguardo carregar esse Command Center. Command Center é o módulo da BMW que abre a porta. Clico no botão Unlock, a porta, e abro a porta. Então, se a gente olhar, esse aqui é o processo simples de eu quero abrir a porta do carro. Esse sou eu, o usuário. Essa é a interface, certo? E esse é o meu objetivo. Então, olha quantas etapas tem entre eu e o meu objetivo, só pelo fato de eu ter começado a história com vamos criar um aplicativo para o carro, é super mais moderno. Ok. Aí, se a gente tiver esse olhar mais provocativo, assim, bom, ok, eu tenho o usuário e eu tenho o objetivo. Então, a pessoa está lá, ela quer abrir a porta do carro. E eu quero fazer isso de uma forma inovadora e tal. Enquanto a BMW fazia isso, a Mercedes criou esse Keyless Go, que você simplesmente chega perto do carro e ela abre. Você não precisa fazer mais nada, a coisa está na chave. Né? Outro exemplo de observação do usuário. E aí eu estou trazendo alguns exemplos aqui que misturam um pouco mundo digital e mundo físico, para vocês irem vendo que assim, UX, ou User Experience, não está diretamente ligada ao digital, está diretamente ligada ao usuário. E aí, seja lá o que for a solução, você está olhando para o usuário. Né? A Ford também, nessa o mercado automobilístico é super assim, acirrada nessa briga de tecnologia. A Ford foi, então, olhar como é que as pessoas usam o carro e tal. E um dos pontos de grande discussão era o uso do porta-malas. Que tipo de inovação dá para botar no porta-malas, né? Na parte de trás. Então, eles viram que a maioria das pessoas chega no carro cheio de sacola, tinha que botar tudo no chão, liberar a mão, pegar a chave ou o aplicativo, ou seja lá o que for, e abrir a porta. Então, tá bom, mas o pé está livre. Então, ela olhou e falou assim, poxa, olhando que jeito que os usuários vêm, vamos colocar um sensor embaixo, a hora que eu ponho o pé, o porta-malas abre.
E a pessoa não precisa descarregar as sacolas e tudo mais. Então, isso é a gente olhar processos simples, e muitas vezes, para isso, requer um exercício muito grande, porque, na maioria das vezes, a gente está muito acostumado com esses processos, e aí a gente não percebe mais. A gente faz porque faz. Sempre foi assim. Né? Não sei se vocês viram, um tempo atrás saiu ficou famoso um post no Facebook de um cara que foi renovar a carteira de motorista no Detran, e quando ele foi tirar a foto, ele sorriu. E a moça do Detran falou, você não pode sorrir, a foto tem que ser séria. Por que não? E aí ficou aquela discussão. Foi que a moça foi pegar lá o regulamento e viu que no regulamento não tinha nada escrito sobre que cara que você tinha que fazer para tirar a foto. E ele era um fotógrafo, então ele explicou para a moça que, antigamente, o tempo de bater a foto do obturador e tal era muito maior do que as fotos digitais hoje. Então, se você sorrisse ou se qualquer coisa mexesse, a foto não ficava nítida. Então, por isso, fica quieto e tira a foto. Agora, hoje em dia, que digital ficou ruim, tira outro, ficou ruim, tira outro. Em 2 segundos, você tirou 15 fotos e uma delas está boa, não faz a menor diferença. Se eu tirar a foto assim, ela vai ficar boa do mesmo jeito. Né? Então, e aí agora isso ficou famoso e tal, então agora cada um tira a foto do jeito que quer, né, do sorrindo e tal, no Detran. Mas isso é um exemplo que assim, a gente se acostuma com os processos mais simples. E quando a gente fala de processos dentro da empresa, isso é mais fácil ainda de se acostumar, porque é assim, não sei, sempre foi. Quando eu entrei já era assim. E assim vai ficando. Né? Então, essa é uma provocação para pensar nesses processos. Né? Uma outra coisa assim, é melhorar os computadores ou os sistemas que estão por trás das coisas para que eles trabalhem para a gente. E não que a gente tenha que se submeter às coisas tortas que acontecem naquele sistema, naquela aplicação, ou seja lá o que for. Né? Existe uma mensagem de erro famosa de uma outra empresa de tecnologia que fala assim, olha, a sua senha não pode ser colocada aqui, ela tem que ser diferente das últimas 3 milhões e não sei quantas senhas que você já cadastrou. E ela tem que ter não sei quantos milhões de caracteres, um troço absurdo. E é uma mensagem real, né, de erro. Quando você pensa nessa interação com o sistema, ela tem que ser simples, ela tem que ser explicada para o usuário. Né? Se a gente pensar como um exemplo, o guia de ruas, né, das cidades. Aqui, não sei se vocês repararam, essa é a edição atual. Então, assim, ainda existe o tal do guia. Né? Eu não sabia também. Mas, enfim, o guia de ruas, assim, ele não deixa de ser um sistema, certo? Se eu quisesse saber onde é que é tal rua e como eu chego lá, eu achava a rua, achava onde começava a rota, aí chegava, acabava a avenida aqui na página, agora continue na página 200 e tanto. Aí você ia lá, não sei o que, acabava a rua, volte para não sei quanto. E aí, você tinha que decorar aquele troço todo para poder sair de onde você estava e chegar onde você vai. Então, eu precisava meio que dizer tudo para esse sistema para que ele, então, me desse aos pedaços a resposta e eu montava a solução final. Né? Daí aparece o Waze, que eu não preciso falar nada, ele já sabe onde eu estou, eu ponho onde eu quero ir, ele me dá N opções de rota, e eu vou. E ele ainda vai me ajudando. Vira aqui, faça ali, vai lá. E você ainda se diverte, porque tem N vozes, ele fala errado alguns nomes de rua. Enfim, aqui nos Jardins tem a Alameda Jaú. Teve uma época que ele falava assim, vire à esquerda na Alameda Jaú, acento circunflexo no U. Era a fala do Waze. Morria de rir. Mas o Waze, assim, a gente não percebe, mas a gente que alimenta o Waze. Cada vez que a gente reporta lá, olha, tem um acidente aqui, tem um trânsito ali, tem isso aqui, tem isso ali, o Waze está sendo alimentado. É a gente que diz para ele que aquela via é boa ou é ruim, ali está trânsito ou não. Mas a gente não percebe isso. Né? Todo o cálculo acontece por trás, diferente do guia de 4 rodas, que o cálculo acontecia na gente. Né? E daí você vai olhar tantos outros sistemas de hoje em dia que resolvem esses problemas, né? Airbnb, o próprio Booking, enfim, sistemas de hotéis. Você não precisava mais ligar um por um para saber se tem vaga ou não tem vaga, você já consegue ver tudo isso. Enfim, tem N que a gente pode citar aqui que segue esse mesmo tipo de raciocínio. Né? E uma outra coisa é assim, criar sistemas que se adaptem ao usuário, além da massa. Então, ok, o Waze serve para todo mundo, mas ele sabe que tal hora eu passo para aquele lugar ou eu vou para esse outro, sei lá, eu não gosto daquele caminho, eu gosto do outro. Né?
Então, aqui, por exemplo, 2 exemplos internos também, né, de clientes. Essa de cá é uma plataforma de gestão de habilidades e competências e tal, né? Então, aqui é o mesmo sistema para todo mundo, o banco de cadastro que tem por trás é o mesmo para todo mundo, mas por causa do meu perfil, da minha experiência, das minhas habilidades, ele me oferece cursos, oportunidades e tal, completamente diferentes do que vai oferecer para ele. Né? Do lado de lá, um banco que ele entende que eu tenho um saldo na conta e já me fala assim, olha, você que pesquisou determinada coisa ali, ou você montou uma meta para você atingir daqui tanto tempo que você quer viajar com a família, eu, sistema, estou entendendo que você quer ir para a Disney, com esse saldo aí, você praticamente compra uma passagem. Não quer comprar a passagem agora? Então, só eu estou vendo a Disney, porque só eu pesquisei Disney, tenho esse saldo e tal. De repente, para ele, a experiência é outra. Né? Mas o sistema é o mesmo. Né? Mas aqui eu estou conversando com este usuário. Né? E aqui a gente está falando de... Aí tem Big Data, tem inteligência artificial, tem uma série de coisas. E, nesse sentido, um ponto importante é assim... pensar em que tipo de dados você vai pedir para o usuário na hora que você está convidando ele a entrar na sua plataforma. Por exemplo, você vai agora em loja de roupa, não sei o quê, várias têm aplicativo para te mandar a promoção. Aí você baixa o aplicativo, entra lá, uma que eu baixei para testar, e assim, qual é a sua renda familiar? Qual é o grau de instrução do seu cônjuge? Que diferença isso faz para eu me cadastrar naquela loja que só vai me mandar oferta e promoções de roupa? Né? Assim, não faz a menor diferença. Resultado, eu não cadastrei, tirei o aplicativo e acabou a história. Bom, me perderam como usuário. E eu aposto que cada um aqui tem uma história de algum cadastro que abandonou, porque o troço tinha 10 quilômetros para você simplesmente fazer aquilo. Então, por que não perguntar o que é mínimo necessário para fazer aquilo e depois você vai completando aos poucos? Né? Então, por exemplo, nesse caso aí do banco, pede o mínimo, aí ele abre a conta. Ele quer aumentar o limite, ele quer investir? Pede mais alguma coisa. Pronto, te liberei isso. Você quer mais isso? Então, me passa mais essa informação. E por aí vai. E você vai trabalhando com esses dados. Né? Agora, não adianta nada a gente pensar em toda essa questão de experiência se a gente não tiver por trás a forma de fazer a gestão dessa experiência. Então, você tem essa experiência do usuário, ela está no centro de 3 pilares. Né? O foco que se dá ao usuário em si, os objetivos de negócio que vocês têm, né, as empresas têm, e os indicadores e o retorno que você quer com aquilo. E o melhor cenário é você conseguir estar bem no meio. O que acontece se você ignora um dos pilares? Aqui, você tem dificuldade de integrar isso aqui na equação ou na estratégia da própria empresa. A gente recebeu uma demanda no começo de um ano de um cliente nosso, falando assim, olha, a gente fez um estudo interno e a gente chegou à conclusão que a gente precisa fazer 17 aplicativos. Isso está na meta das áreas, são 13 áreas envolvidas, e precisamos fazer isso até o final do ano. Aí você fala, 17 aplicativos internos para o mesmo público, né, para a área comercial e tal, né, porque cada área, seu objetivo e não sei o que. Ou seja, os objetivos de negócio não estão sendo considerados na hora de traçar essa estratégia. Né? O resultado final foram 4 aplicativos, né, dos 17. Né? Um outro cenário é, se eu ignoro os indicadores, eu não sei o que está acontecendo. É um carro desgovernado. Né? Então, assim, a coisa está linda, super funciona, todo mundo adora e está dando um baita resultado. Tá bom, todo mundo quem? Adora exatamente o quê? Que tipo de resultado que isso aí está dando? Posso investir mais ou paramos por aqui? Vai ter a V2 ou não? Né? E por aí vai. E o cenário mais comum nas empresas é, eu junto os objetivos de negócio, tenho todos os indicadores, sei exatamente tudo, mas assim, nem precisa falar com os usuários, manda bala aí que vai dar certo, 17 aplicativos. Entendeu? Isso aqui, você não olha o usuário, e aí o problema que você tem, muitas vezes, pode ser muito maior do que se você tivesse começado minimamente perguntando para aquele público usuário se eles precisam de 17 gavetas diferentes para guardar sabe-se lá o quê, que precisa ser tão bem divididinho assim. Né? E quando você pensa ainda na gestão de experiência, para a gente finalizar, né, o que é importante? Primeiro, assim, ter o foco no usuário como valor fundamental. Ele é ponto de partida, não é ponto de chegada. Então, assim, eu não vou fazer isso daqui mirando na melhor experiência do usuário. Não, eu parto da experiência do usuário e aí eu vou desenhando o que eu quero, juntando, obviamente, objetivos, indicadores e etc. Mas, se eu inverter, nesse caso, a ordem dos tratores vai mudar o viaduto. Né?
Um outro ponto é garantir que essa integração, garantir a integração e a coerência de tudo que está sendo feito para este usuário, independente do canal ou da plataforma, ou onde isso acontece. Então, se eu tenho, sei lá, no cenário interno da empresa, eu tenho, sei lá, a intranet, eu tenho um canal de atendimento interno, não sei, do RH, e eu tenho, sei lá, a ouvidoria. Vai? Então, esses três têm que falar a mesma língua, porque o usuário está ali, ele vai transitar por esses três canais. Ou eu tenho uma loja física em algum lugar, eu tenho o e-commerce, ou o site daquela loja, eu tenho um saque, um atendimento, que tem uma pessoa lá que vai ler um script e vai atender esse cliente, né, esse usuário. Então, essas coisas todas precisam ter coerência. Eu não posso ter uma experiência num canal excelente, e aí eu tenho uma experiência péssima no outro canal. Né? Arrumar e reconstruir isso dá muito mais trabalho. Né? E a mensagem que queria deixar para vocês é pensar que, de tudo isso, se essa gestão da experiência for fragmentada, a experiência do cliente vai ser fragmentada. Então, não adianta esperar que que depois vá falar sobre estratégias de marca, ou estratégias de brand, né? Construção de brand, indicadores de marca, isso, aquilo, aquele outro, se a gente não consegue criar uma experiência para o usuário que seja, extrapolando, né, as hipóteses, mas que seja uma experiência que ele tenha com esta marca, e não pontualmente com esse sistema, ou aquele produto, ou este atendente. Né? Só funciona se eu falar com o fulano. Não, o fulano ele faz parte dessa marca. Então, se o fulano é referência, todo mundo tem que ser na mesma linha daquele fulano. Então, se a gente não pensa essa estratégia de UX, né, bem pensada, a experiência do usuário ela é fragmentada. E a gente vai pagando em todos os aspectos, né, por essa fragmentação. Então, é isso. Agradeço vocês, fico à disposição, espero que tenham gostado e que tenha provocado um pouquinho vocês a pensar melhor nos usuários, ou seja, na gente. Obrigada.